Amém, meus irmãos. Graça e paz. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e rogamos a Ti, Senhor, meu Pai, que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, a ponto, Senhor, de nos guiar em toda a nossa caminhada, que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ajude a andarmos conforme a Tua vontade. Deus nos dá compreensão de Ti, daquilo que o Senhor se revela, como o Senhor se revela. Ó Deus, faz-nos entender, ó Pai, compreender a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu senhorio sobre nós, e que nós assim, Senhor, possamos viver nesta terra, tendo, ó Deus, os nossos olhos levados ao alto, reconhecendo que o Senhor é Deus e reina sobre tudo. E Deus querido, nos ilumina nesta noite, a ponto de assimilarmos bem a Tua palavra. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Conhecemos a Deus? Este é o tema que eu gostaria de abordar com os irmãos nesta noite. Será que nós somos cristãos que temos a palavra de Deus nas nossas mãos? Realmente conhecemos a Deus? É claro que não há pretensão aqui de tratarmos de tudo aquilo que a palavra do Senhor revela dele mesmo, mas nós gostaríamos nesta noite de refletirmos uma passagem bíblica que se encontra em Deuteronômio, no capítulo de número 3. Termos como referencial Moisés nessa passagem. Capítulo 3, a partir do versículo de número 23 ao 29. Todos encontraram, irmãos? Amém? Eu vou estar lendo o texto, que os irmãos acompanhem na Bíblia que tem em mãos. Também nessa ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras, e fez os poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a este respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo.
e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Meus irmãos, aqui é um relato de Moisés a respeito do desejo dele de entrar na terra prometida, conquistar esta terra e vislumbrar esta terra. Mas também nesse relato Moisés diz por que ou a causa de não entrar ou de não poder entrar, atravessar o Jordão e conhecer o restante daquela terra. É interessante, meus irmãos, esta passagem, porque ela vai nos mostrar um homem de Deus, com profundo relacionamento com Deus, e a maneira como ele se comporta, ou como ele responde, no sentido de reconhecer quem é o seu Senhor, como ele reage ao não de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, refletindo aqui nesta passagem, observando essa relação que Moisés relata aqui, eu tinha em mente o nosso relacionamento com Deus, mas não com o olhar no relacionamento em si, mas como nós enxergamos a Deus neste relacionamento. Como eu e você, e aqui como Moisés via, enxergava a Deus no relacionamento que ele tinha com Deus. Quando nós falamos em conhecimento de alguém, nós pensamos logo nas pessoas próximas a nós, ligadas a nós, onde conhecemos os seus hábitos, onde conhecemos os seus gostos, suas manias, suas virtudes, também seus defeitos. É o que vem logo em mente quando você fala de alguém que você conhece, você pensa logo em alguém próximo. É interessante, meus irmãos, notarmos o nosso comportamento diante das pessoas que nos cercam. Eles tendem a mudar se nós estamos próximos a pessoas próximas, allegadas, ou a pessoas que não temos conhecimento, ou apenas ouvimos pela primeira vez, mas não temos tanta, ou a conhecemos, mas não temos tanta proximidade. Diante dessas pessoas desconhecidas, nós reagimos nas conversas, na maneira de agir, diferente, até para não ter uma impressão equivocada, ou para não desagradar quem a gente não conhece, não sabemos se ela vai se afetar ou não com aquele comportamento. Enfim, nós tendemos a nos comportar diferentemente de acordo com o meio em que estamos. É interessante também notarmos que diante de pessoas que têm uma posição ou um certo poder, também acontece de nós mudarmos a nossa postura, a nossa forma de agir. É diferente de quando nós estamos num rol de amigos, a forma como falamos, como agimos. Quando estivermos diante de uma outra pessoa, como por exemplo, num fórum, diante de um juiz, o nosso comportamento não será da mesma forma, porque o outro nos causa ou constrangimento, ou não nos deixa tão à vontade. Então agimos de diferentes formas, de acordo com a pessoa que está ao nosso redor. Não é que somos diferentes, é o comportamento que se apresenta diferente. Você não conversa com um estranho como você conversa com seu amigo. Você se comporta diferente. Você não trata, você não puxa os mesmos assuntos, você não fala do mesmo jeito, enfim, porque são pessoas diferentes. De acordo com o relacionamento, nós nos comportamos desta maneira ou daquela. Em relação a Deus, não é diferente. O grau de
conhecimento que nós temos de Deus faz com que o nosso comportamento seja de uma forma ou de outra. À medida que nós conhecemos a Deus, a forma de agir em relação a Ele será diferente. Se vocês olharem para as Escrituras, olharem para aqueles que tiveram intimidade com Deus, verão a forma deles se portarem ou responderem a Deus com os seus atos, como eles enxergavam a Deus, a postura que eles tinham diante do Senhor. Meus irmãos, quando os homens de Deus que tinham profundo relacionamento com Deus olhavam para Deus, eles não viam um igual. Um igual que eu falo no plano horizontal, como um outro de igual. Eu digo isso porque, embora as Escrituras revelem que Deus se aproxima de nós e se aproxima daqueles que buscam a Ele, a tal ponto de chamar Abraão de seu amigo, e de Jesus apontar aos discípulos e dizer: eu tenho vocês como amigos, porque eu revelo a vontade do meu Pai. Eles não enxergavam, por serem considerados amigos, Deus como um igual. Eu, ouvindo algumas pregações em rádio, certa vez eu não sei de qual era a igreja, mas era uma igreja dessa que tem bastante jovens, falava com Jesus com a besta, e ele falando de como falava com Jesus, Jesus, era uma gíria assim de surfista, de como se fosse tratando com um outro igual. Isso é falta de conhecimento de quem Deus é. É olhar para Deus como se estivesse olhando para um amigo humano qualquer, um igual. Mas, meus irmãos, se vocês observarem, esses homens, ao tratar ou ao se relacionar com Deus, eles tinham uma submissão tal, embora a sua intimidade fosse tanto, mas por essa intimidade, tinha uma submissão tal a Deus, que Abraão, sendo amigo de Deus, não questiona quando Deus diz: dá-me teu próprio filho. Em submissão ele sobe ao monte. Ele não questiona ao seu amigo. É preciso entender, irmãos, que o Deus que está perto de nós e se relaciona conosco é o Deus que está longe. Longe no sentido de ser muito acima de nós. A Bíblia diz que Ele é santo. E parece que há também um problema com esta nomenclatura. Muitos não entendem o que quer dizer, ou o que esse adjetivo diz em relação a Deus. O que é ser santo? Entendemos muitas vezes santidade num olhar comportamental. Só olhamos porque olhamos para o outro. E entendemos santidade na postura do outro. Embora o termo santidade tenha implicações morais para nós, é verdade, sua aplicação na Bíblia tem alguns sentidos diferentes. Em relação a Deus, a priori, refere-se à sua diferença, ou melhor, total diferença em relação à sua criação. Ele é o Criador, Ele é único. Não há nada igual ou comparável a Ele. Ele é Deus. É isso que quer dizer santo. Totalmente separado. Não há nada similar. Não há nada que se compare. Santo, em relação a Deus, a priori, tem essa conotação. Então, quando aqueles homens que têm intimidade com Deus, ou intimidade com Deus, revelada nas Escrituras, olham para Deus, olham
como Deus santo. O Deus santo. O Deus que está acima de tudo. Aqui nesse texto, meus irmãos, vemos uma pessoa que tem um conhecimento de Deus profundo. Moisés. Este homem, desde o início do seu chamado, aprendeu isso. Quando ele foi chamado, estava lá no deserto, ele viu a sarça queimando. O que é que acontece quando ele chega próximo? Deus brada e diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus já ensina como Moisés deve se comportar diante dele, logo de imediato. Quando Deus se revela a ele, já se revela na sua glória, na sua grandeza. Eu sou muito diferente de você. A forma de você se relacionar comigo, de se achegar a mim, deve ser reconhecer quem eu sou. Moisés sabia, meus irmãos, quem era Deus, ou melhor, o que é Deus. Às vezes temos a ideia desse substantivo muito vago, Deus. Mas o que é Deus? O que é ser Deus? Já pensaram sobre isso? O que é ser Deus? O que está contido nessa palavrinha? Deus. E Deus tinha se revelado a Moisés, e Moisés enxergou muito bem isso. Ele não é um igual. Não é um igual. Com base nisso, meus irmãos, no que está aqui escrito nesse texto, como Moisés enxergava ao Senhor, e o que é relatado nessa passagem que nós lemos, nós queremos tirar algumas lições na relação de Moisés com Deus, compreendermos melhor Moisés e Deus, a relação entre Moisés e Deus. Eu gostaria de ler o verso 25, para que a gente possa começar a olhar para esse texto e tentar compreendermos o que está relatado aqui nesta passagem. Quando diz: rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão. O rogo-te é de alguém que suplica, de alguém que implora, não de uma maneira pouco intensa, mas lamentando, tendo um profundo sentimento de humilhação e dependência. E isto nos ensina algo a respeito de quem tem intimidade com Deus, pois à medida que conhecemos a Deus, haverá, em primeiro lugar, grave isso, reconhecimento de quem dita as coisas para a nossa vida é Deus. Moisés implora a Deus para entrar na terra. Ele peregrinou com o povo, lutou com este povo, sofreu por causa do povo e pecou por causa do povo. Ele diz aqui no texto. E quando ele está bem próximo, ele implora a Deus para entrar na terra. Deus diz: não. Exemplo dessa intimidade, meus irmãos, está em Jesus Cristo quando diz lá nos Evangelhos: se for possível, passa de mim este cálice, todavia faça-se
a tua vontade. Moisés estava implorando a Deus por algo, mas ao mesmo tempo tinha a consciência nesse rol que está claro de que estava nas mãos de Deus a sua vida e esse privilégio de entrar ou não na terra a que Deus tinha prometido. As coisas aqui parecem simples, mas embora não seja, não é tão simples. Moisés não condiciona sua humilhação diante de Deus a algum resultado desejado. A forma de orar e de buscar a Deus aqui, a sua humilhação é independente se Deus vai dizer sim ou não. Ele está simplesmente orando para Deus e sabendo que é só Deus que tem o controle sobre sua vida que o permitirá ou não entrar na terra. Ele sabia que Deus dita a tudo em relação à sua existência. Moisés estava ali desejando entrar, mas ele enxergava Deus como Senhor absoluto e que o havia privado desse privilégio. Eu falarei um pouco mais à frente sobre essa questão de Deus como Senhor absoluto. É importante notarmos isso, porque hoje em dia a gente vê pessoas questionando a Deus porque não respondeu-lhe certas coisas, ou porque não agiu de certa forma, não satisfez os seus caprichos, vamos dizer assim, os seus desejos, os seus anseios. Há outros determinando ou colocando Deus na parede, ou acreditando que Deus é como um gênio da lâmpada mágica, que você, na verdade, é o Senhor do gênio. Você esfrega a lâmpada, aí o gênio diz: diga, meu Senhor, você tem 3 desejos, pode. E nós, muitas vezes, oramos a Deus como se Ele tivesse a obrigação de responder aquilo que pedimos, de responder às nossas orações. E quando nós nos comportamos assim, é porque nós não estamos tendo uma visão correta de quem é Deus. Moisés está ali implorando, porque ele sabe que não pode exigir nada. Uma outra coisa que nós podemos tirar aqui dessa relação de Moisés é que reconhecimento de que Deus não se sujeita a nada, pois Ele faz conforme lhe apraz. Quem era Moisés? Os irmãos sabem a história de Moisés. Pelo menos aqueles que leem a Bíblia ou que já frequentam a igreja há algum tempo sabem quem é Moisés. Moisés é um dos grandes homens bíblicos, quiçá, com exceção de Cristo, o maior dentre eles. Todavia, isso não lhe dá nenhum direito diante de Deus. Nenhum de nós fomos usados ou separados por Deus como Moisés foi aqui. Nenhum de nós tem tanta intimidade com Deus como Moisés tem. Sabe o profeta Jeremias escrevendo? É interessante que a Bíblia, quando fala de alguns personagens do Antigo Testamento, ela fala de Moisés e Samuel, Moisés e Elias. Sempre Moisés está no meio. E é interessante que há uma situação em que Jeremias está ali diante do Senhor
e orando por Israel. E Deus diz assim a Jeremias: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Veja como Deus valorizava Moisés, como Deus enxergava Moisés. Olha, tu está me pedindo, Jeremias, mas ainda se fosse Moisés ou Samuel, e aí estou rejeitando isso. Moisés é um dos grandes intercessores pelo povo no Antigo Testamento. A gente vê isso nas dificuldades que ele teve com Israel, desde a saída do Egito até chegar aqui nesse ponto onde ele não entra e encaminha ali Josué. Meus irmãos, às vezes nós, por falta de conhecimento de quem é Deus, acreditamos ou temos a impressão que ao realizarmos alguma coisa, ou ao realizarmos grandes coisas no reino de Deus, tenhamos algum merecimento e recompensa por isto. Na verdade, a recompensa existe, e ela procede unicamente da graça de Deus, não por algum direito. Moisés não tinha direito de entrar na terra, só porque fez todo o trabalho que Deus pediu para ele fazer. Mas se Deus graciosamente quisesse o fazer entrar, ele poderia ter deixado, mas ele não quis. Tudo o que recebemos é por graça. É graça. É graça. E Moisés sabia disso. É por isso que ele implora a Deus, ele roga a Deus: deixa-me, Senhor, entrar. Eu quero ver a terra que o Senhor vai dar a esse povo, vai deixar esse povo. Eu lutei tanto com esse povo, cheguei até aqui, deixa-me. Meus irmãos, não existe direito algum de nossa parte diante do Senhor. Só é leal. E você vai ver. Deus é livre, totalmente livre, para fazer o que quiser. Livre. Se você pensa diferente, ou gestual diferente, é bom lembrar o ensino de Jesus em Lucas 17. Ele diz assim: e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graça ao servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É preciso reconhecer, meus irmãos, a nossa posição diante de Deus, como reconheceu Moisés e outros que tinham intimidade com Deus. Eles conheciam um pouco mais a Deus, por isso aceitavam piedosamente a rejeição de suas petições. Eles não se revoltavam, eles não murmuravam. Quanto mais intimidade com Deus, mais saberemos lidar com as dificuldades da vida cristã, que inclui também a não satisfação de nossos desejos, a não resposta de nossas petições. Agora, olhando para esse texto, talvez alguém ache estranho que a oração humilde de Moisés teve uma resposta dura de Deus. Talvez você ache estranho isso.
Eu, particularmente, achei também estranho. É dura a resposta de Deus. Senhor, volta para entrar. Baixa o seu céu. Deus vai falar, cala-se, cala-se. Não quero mais ouvir isso. Para. Lendo todo o relato de Êxodo, enfim, aquilo que aconteceu, os irmãos vão perceber que Deus resolvera castigar Moisés, puni-lo, e ele não volta atrás aqui, o privando de entrar na terra prometida. Deus queria castigar Moisés, já havia decidido isso, e Moisés já sabia disso. Dizem os estudiosos do hebraico, e eu não tenho como averiguar isso com profundidade, que a expressão denota uma insistência, isto é, parece que Moisés já vinha pedindo a Deus ao longo da caminhada: Senhor, quando chegar lá, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Quando chega à porta, Moisés faz ainda, implora a Deus por entrar. Ele diz: olha, acabou, não quero mais ouvir sobre isso. Acabou. Basta. É a resposta de Deus a Moisés. Vejam que o pedido de Moisés não era para habitar na terra, nem passar mais alguns anos ali, usufruindo depois de tanta luta no deserto com aquele povo. O melhor da terra era apenas, parafraseando ali o que Moisés disse, né? Deixe-me passar para lá, ver essa tua terra, olhar para aquele belo monte, ver onde o Senhor vai fazer habitar esse povo. Ainda tanta dor de cabeça, que agora vai entrar aí. Deixa eu só ver, Senhor, só vislumbrar aquilo que o Senhor fez por este povo, por estar fazendo a este povo. Deus não se sujeita a nada nem a ninguém. Ele faz tudo como lhe apraz. E ele disse a Moisés: basta. Agora, preste atenção aqui. Preste atenção na, digamos assim, resposta de Moisés. Quando eu falo resposta, não é ele falando, é a forma dele agir. Moisés não era um crente mimado. Pode ter certeza disso. Ele não lamenta por isso. Ele não questiona mais a Deus por isso. Por Deus ter rejeitado duramente o seu pedido. Pelo contrário, Deus olha para Moisés e dá uma ordem aí. Ele diz o que, Moisés? Está no texto. Vai ali a Josué, que você tem que fortalecer e animar ele para entrar com esse povo. Era algo que estava relacionado ao pedido de Moisés. Moisés queria entrar com o povo. Esse Moisés animando o povo. Mas ele diz: não, você não. Agora vá lá e anime Josué e fortaleça. Talvez na nossa visão, quem precisasse de fortalecimento nesse momento de encorajamento era Moisés, né? Coitado, recebeu agora o nome de Deus, uma algo que ele tanto desejava. Está lá, podia estar lá meio bruxo. Ah, o Senhor não me deixou entrar. O Senhor não responde a minha oração. O Senhor não cuida mais de mim. A intimidade de Moisés é por conhecer a Deus que Moisés se comporta desta forma, irmão. Porque ele olha a Deus como Deus. Não há o que questionar. E não há como ser submisso. Vai, Moisés. Até Josué, anima e fortalece. Porque ele vai entrar com este povo para o que eu estou falando aqui de alguém que tem intimidade com Deus Jesus, que conhece de fato ao Deus que serve. Isto é, no verso 24, ao início, ele diz: meu Senhor Yahvé. Como tem na nossa tradução, Senhor Jeová. Essa expressão é muito importante para a gente entender como Moisés via Deus, como Moisés enxergava a Deus.
Estou falando de alguém que vê e reconhece de fato que Deus é Senhor. Então eu gostaria de falar deste terceiro ponto: reconhecimento que Deus é Senhor. A ideia de muitos irmãos hoje é que o Senhor a qual a Bíblia se refere é pronome de tratamento. Não é que eles acreditem que seja pronome de tratamento, mas agem como se fosse. Será que nós temos realmente ideia do que significa Senhor? Será que você e eu temos ideia, nós temos ideia do que significa Senhor? Talvez nós falemos muito isso nessa palavra: Senhor Deus, Senhor Jesus, meu Senhor. Mas será que nós, como Moisés, tinha entendimento do que era chamar meu Senhor Yahvé? Eu te imploro, eu te rogo, eu te peço. Será que nós temos isso? Às vezes eu tenho um lampejo sobre isso, e a única coisa que eu sinto é medo, meus irmãos. Todos que estiveram na presença de Deus, a gente pode pegar ali um exemplo tipificado na figura de Isaías, tremeram, né? Ao se aproximar mais de Deus, estremeram. A Bíblia fala que tremor nada mais é do que medo excessivo. É um medo tal ponto que você se treme. Em outras palavras, meu Senhor tem uma conotação muito forte, que talvez nenhum de nós conseguimos captar como aqueles homens tinham, até porque eles tinham servos que eram escravos de fato, porque eles sabiam que não tinham direito algum, a não ser que o seu dono, vamos dizer assim, pudesse. Então eles tinham um referencial, digamos, em comunidade, que eles poderiam até identificar e olhar. E assim, quando eles olhavam para Deus, eles olhavam para cima, buscavam aqui sobre ele. Então é dessa forma que a Bíblia, que Moisés entendia que a Bíblia apresenta Deus, Senhor, Senhor. E o medo vem, meus irmãos, e o temor vem quando há esse lampejo do que significa Senhor. É porque bem sei eu que não escapo do seu senhorio soberano. Quer vá para a direita, quer vá para a esquerda, quer suba para o céu, quer desça para o inferno, sou um escravo sem direito sobre a própria vida. Deus pode fazer comigo o que Ele bem quiser, e Ele pode fazer com você o que Ele bem quiser. E Moisés sabia disso. E Moisés reconhecia isso. É por isso que o comportamento e a forma de agir de Moisés não é lamentando. Ele responde aquilo fazendo o que Deus mandou fazer: preparar Josué para entrar ali, para animar Josué e fortalecê-lo para entrar na terra. Ele para nesse local e sabe que dali não pode ir. E vai preparar exatamente Josué para isso. Meus irmãos, nesse texto vocês vão perceber que Moisés continuou submisso e servindo a Deus por um motivo simples. Ele, como homem de intimidade com Deus, sabia exatamente quem Deus era ou o que Deus é, e a sua supremacia, soberania e suprema e excelsa majestade estava patente aos seus olhos, estava claro aos seus olhos. Por isso não haveria de agir de maneira diferente. É por isso que a expressão meu Senhor tem um significado profundo aqui, quando ele começa logo no versículo 24. Meus irmãos, não há como conhecermos a Deus e agirmos como se Ele
se a Ele não prestássemos conta, ou a Ele não devêssemos sujeição. Moisés sabe de sua insignificância, e sabe muito mais da grandeza de Deus, pois é vendo a grandeza de Deus que ele vê o quão pequeno ele é. É só olhando a grandeza de Deus que você vai se enxergar melhor. Foi assim Isaías. Quando ele enxerga a grandeza e a santidade de Deus, ele, ai de mim, isto obedece. Quanto mais intimidade com Deus, mais enxergaremos quem Deus é. Quando os homens não enxergam a grandeza de Deus, se acham deuses, se acham donos de si, se tornam presunçosos e arrogantes, a ponto de declararem: não há Deus. Tolos é o que a Bíblia chama a respeito deles. São tolos. Eles, de fato, não conhecem a Deus, pois eles não reconhecem a Jesus Cristo, aquele pelo qual temos acesso a Deus. Se soubessem quem é Deus, tremeriam e obedeceriam. Ai de vós que não creiam, ai de vós que não vos refugiais no Senhor, pois dias virão de tal juízo que desejarão a morte, e nem ela poderá livrá-los da ira do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 9. Ai dos homens que não reconhecem o senhorio de Cristo, a soberania de Deus, e Deus é Senhor. Meus irmãos, que nesta noite, olhando para este comportamento de Moisés, esse relacionamento que Moisés tinha com Deus e a forma dele agir, por conhecer a Deus, e termos a Ele como referência de alguém que conhece a Deus, que nessa noite a nossa visão de Deus possa ser ampliada ou aguçada, a reconhecermos que Deus dita a nossa vida e não há o que questionar. Reconhecermos também que Deus não se sujeita a nada, pois Ele age conforme a sua vontade. Reconhecermos que Deus é soberano, Senhor. Nós precisamos conhecer mais a Deus, como Ele se revela. Assim, meus irmãos, reagiremos conforme servos e não conforme pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar essa intimidade que Moisés tinha com Deus e que outros homens de Deus tinham revelado assim nas Sagradas Escrituras. Amém.